Agora eu queria entrar na Ilha de Palmas. Aí eu tenho algumas informações aqui de Ilha de Palmas. Por exemplo, a Ilha de Palmas, ela é a que tem as palmeiras. Não se sabe se essa vegetação foi levada, porque da presença dela, não sei se os meus colegas aqui de mesa têm essa informação. Mas a vegetação é a mais exuberante, ela possui o ponto mais alto, que é 49 metros dela. O lado norte, a geografia é peculiar, com enormes pedras rachadas que repousam sobre um pequeno leito de areia, ou seja, é a única que tem um platôzinho, uma espécie de uma praia. A profundidade mais rasa do arquipélago fica ali, na Ilha de Palmas, que é de 3 a 15 metros, justamente no extremo oeste dela. No lado sudeste, tem um pequeno saco, né, que é uma entrada, e é a parte voltada justamente para Ipanema, é a parte que a gente vê quando está da praia de Ipanema. A primeira delas de quem vem de Copacabana em direção ao Leblon. E essa pequena laje submersa, ela aflora no período de maré vazante. Aí, quer dizer, ela digamos, seria a terceira, se você não for considerar ali os morros e as pedras como ilhas, né? Então, aquela primeira que a gente vê, já que a Cagarras propriamente dita e a filhote da Cagarras, a gente tem uma visão um pouco prejudicada da Praia de Ipanema, porque ela está na divisa com Copacabana, ali em frente ao Forte de Copacabana. Vocês têm alguma observação específica sobre ela, o Priscila e Sandro, sobre Palmas especificamente? Não, especificamente não. É porque ela sempre é ditada dentro do contexto, né? E assim, eu não consegui observar nenhuma característica específica de pesquisa diferencial lá. A Redonda, por exemplo, tem essa questão arqueológica, que é típica dela. Mas a Palma... Eu penei para encontrar alguma coisa dela. Até a gente pode estudar um pouco mais, pedir os especialistas. Agora, eles acabam tratando tudo como um todo, né? Então, as espécies estão distribuídas ali nas ilhas. Eu sei que também na própria Cagarras tem uma perereca que só existe lá, e eles querem saber como isso aconteceu, né? E resistir aos predadores. Qual é essa perereca? Na própria Cagarras. Tem uma perereca que só existe lá. Disseram que é peculiar, porque lá não tem água, né? Então, ela é possivelmente de água da chuva. Então, ainda tem essa peculiaridade aí interessantíssima. Vamos passar para a comprida. A comprida, acho que a gente já tem mais informações, né? Ela é a mais longe, digamos assim, a mais longa, por isso tem esse nome comprida, né? E também a maior. Também, ela é o desembarque mais fácil, até por ela ser comprida, não ser tão lá. Você vê ela, tá vendo ela lá? Olha só, é aquela mais horizontal que a gente tem. Ela tem maior concentração de urubus, porque, o que isso explica? Porque como ela é a mais horizontal, os barcos acabam chegando com turistas, pessoas que acabam deixando lá o lixo. Na face do noroeste, ela tem diversos pontos que são improvisados como embarque e desembarque. A área preferida dos golfinhos é justamente a comprida, e ela fica de 3 a 15 metros de profundidade. Vocês têm alguma informação específica dela, Sandro ou Priscila, historicamente? Ou ela foi retratada em algum poema, alguma coisa, Sandro, que a gente especifique mais a comprida? Não, eu não encontrei nada nesse sentido, não. A gente encontra muitas narrações, né, quando você vê assim, viajantes que passaram ali, que querem registrar suas impressões, salta aos olhos a Cagarras propriamente dita, por causa daquelas listas do Guano, e a Palma, por causa das palmeiras, é a única que tem esse tipo de vegetação assim, à mostra, né? E a referência também é comprida, provavelmente por isso que você falou, pela facilidade que as pessoas têm de subir ali, de ter um contato possivelmente mais até direto. Eles poderiam parar ali. Como é que são essas referências históricas, Sandro, que a gente tem ou na literatura ou nas cartas geográficas em relação às Cagarras? Sim. A gente tem muitas expressões de poesia, né? Se valendo do aspecto visual daquele lugar, né? Imagina, você está no continente, né? Um dos lugares mais bonitos do planeta, né? E você olha aquele oceano Atlântico belíssimo e vê essas ilhas. Essa poesia é feita de terra, né? Do continente, possivelmente a boa parte, não foi de navegantes que passaram. Não, navegantes a gente encontra muito registro, assim, tipo diário, né? Passaram ali, viram, registraram algumas coisas, técnico, né? Algumas passaram de forma técnica, ou então, assim, impressões mesmo pessoais, né? Bem interessante. Mas, assim, algumas delas se confirmando cientificamente, posteriormente a isso,
outras delas apenas passando informações que assim, são impressão mesmo do viajante, né? Eu acho que a pesquisa mesmo, a continuidade de pesquisas e de projetos como esse que a gente está citando aqui, acontecendo ali, é isso que vai revelar mesmo a história, né? Já que o lugar não é habitado, como acontece com a Ilha Rasa, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, né? Não tem praticamente nenhum tipo de habitação ou de presença humana mais intensa, a não ser a pesquisa, né? Então, a gente não tem a história se formando ali com a intensidade que você tem em outros lugares, né? Então, às vezes se confunde, você fala no genérico, né? Nas cagarras, você acaba se confundindo na especificidade de cada uma delas, né? O que eu percebo nesses textos é que, de modo geral, as pessoas não percebem que é um arquipélago, né? As pessoas percebem que são... Não percebem que são ilhas que fazem parte de um arquipélago, né? A ideia é que são picos ou pequenas formações rochosas. Não se tem ideia de que é uma ilha, que forma um arquipélago inteiro, como das Cagarras. Inclusive, no costão da Comprida, há um pequeno naufrágio que pode ser observado ali também. Então, umas poucas pessoas sabem que tem registros do naufrágio ali. E numa laje submersa, conhecida como Laje do Lúcio, também é um bom lugar para mergulho. Por que do Lúcio? Referente a quem descobriu, que era Lúcio Lenz Gonçalves, que era um mergulhador e dono de um restaurante, parece que era um restaurante na Barra da Tijuca, alguma coisa assim. Ou seja, é a história bem recente, essa parte. No lado sul, também é mais profundo, ele chega a 35 metros. No noroeste, há um estreito canal que separa do Rochedo, conhecido como Praça 11, a Praça 11, voltando aqui. O ponto mais alto da ilha, né, da Comprida, ele tem 74 metros, lembrando que ela é mais horizontal de todas elas. Agora eu vou entregar para vocês dois, porque vocês já citaram elas algumas vezes, então é onde vocês devem ter mais informações, que é a Redonda. Priscila, deixa você apresentar a Redonda. A Redonda, ela acaba tendo esse nome porque realmente é muito característico, não tem jeito, ela é a mais abaloada de todas, né? Ela tem esse processo de uma vegetação realmente bem intensa, preservada, mas com esses registros. O que foi interessante é que eles estavam estudando os ninhais, né, das fragatas e tudo, e por debaixo dos ninhos eles foram encontrando esse material. Então, realmente, se percebeu que não se tratava de lixo que alguém deixou ali, porque no primeiro momento você tem essa confusão, né? Será que alguém trouxe algum material para cá ou alguém precisou fazer esse machado? E de tudo que eles foram recolhendo e foram achando, estava bem subterrâneo, eles foram escavando mais debaixo dos ninhos e foram encontrados esses registros que se acreditam que são das populações tupi-guaranis. Mais especificamente da etnia Tamoio, porque é a etnia que vai estar ocupando o litoral aqui, tanto da Baía de Guanabara, quanto da região de Copacabana, Jardim Botânico, Gávea, Lagoa, que hoje a gente se esquece disso, mas toda essa área era integrada, não eram bairros diferentes como a gente conhece hoje. Então, realmente, a Redonda, ela tem esse lado, não só do levantamento de pesquisa ambiental, mas também arqueológico, porém, está ligado com o Museu Nacional, porém precisa realmente, para se desenvolver a pesquisa, de um patrocínio específico para esse trabalho. Sim, certamente. Você que está pegando agora, nós estamos conversando hoje na nossa live, nós estamos iniciando a segunda temporada da série Ilhas do Rio de Janeiro, e estamos tratando das ilhas da Zona Sul. Agora nós estamos falando da Ilha Redonda, que faz parte das 7 ilhas do arquipélago de Cagarras. E de casa você pode compartilhar, vamos compartilhar, fazer uma corrente do bem, né? Divulgar entre os amigos, marca o nome dos amigos ou então compartilha, se você está acompanhando pelo Facebook, como se fosse um vídeo qualquer. Você vai lá, compartilha, a sua rede também vai receber essa informação. Caso você ache o nosso produto, o material que nós estamos apresentando aqui, de relevância. Se você está acompanhando no YouTube, também nós estamos em rede, você pode participar e marcar seus amigos. Antônia Lúcia diz que as ilhas são pontos de beleza que flutuam nos nossos olhos, certamente. Antônia, Wilson Santana, mandando um banho de conhecimento, um abraço para a Priscila, para o Sandro, para mim, nós que agradecemos aí a sua audiência. Exatamente. Exatamente. A Dalva Gomes está marcando a Lione Gomes, deve ser parente pelo sobrenome, e alertando ela para assistir também. Sandro, você também tinha uma especificidade, um detalhe para falar sobre a Redonda, né? A tua vez agora.
Sim. Olha, a redonda é interessante pelo seguinte, a gente falou de vários esportes, né, que são praticados ali marítimo, e a redonda tem um tipo de conformação que é boa para escalada, né? Então tem grupos que utilizam a redonda, ela é considerada uma escalada difícil, né, a partir do 3º grau, que mostra um nível de dificuldade bastante intenso para quem faz isso, justamente pela forma arredondada, né? Ou seja, Então, Priscila, não dá para a gente conhecê-la, não, Priscila, nem eu nem você. Pois O é. Sandro já pode tentar, é mais atleta que a gente. Pois é, o pessoal que pratica escalada tenta fazer algumas coisas ali. Agora, eles esbarram muitas vezes na questão da área de proteção ambiental, né? Não é qualquer tipo de atividade que pode ser feita ali sem permissão, né? Então, de modo que, quando eu encontrei algumas narrativas do pessoal que pratica esse esporte tentando fazer isso ali na Ilha Redonda, a gente percebe que existe uma burocracia grande, um cuidado muito grande das autoridades em permitir, né, que a atividade esportiva seja feita ali, porque tem a questão da conformação das rochas, é necessário preservar as espécies que ficam ali agarradas às rochas, tudo isso é estudado, né? Então, eles ficam querendo saber muito bem como não é, para que haja garantia de que, que o esporte não vai causar nenhum problema de destruição àquela ordem, né? Mas se não vão botar mais urubus, né, Sandro? Se não vão levar mais urubus para lá, porque ela é campeã, até pela facilidade de atracamento, em urubus, exatamente. Né? Pois certamente. É porque eles vão escalar, mas vão chegar em cima, vão ficar em algum lugar, né? Como ela é redonda, em algum lugar eles vão ficar, vão parar, tem que e ali de volta. é o maior perigo. Exatamente. É verdade. Eu tenho mais alguns detalhes geográficos sobre ela. Ela é 228 metros de altura, é a mais alta e também a mais profunda, conforme a gente falou, né? A questão da parte submersa. A ilha você vê o topo, mas às vezes é muito maior para baixo. Ela tem de 12 a 55 metros a área de profundidade do mar, ali do fundo do mar no entorno, e também tem muitas tocas, né, marinhas ali no fundo do mar, formada entre pedras, que são difíceis de verificar, porque lá nem sempre a visibilidade é muito boa. Agora, além da Redonda, tem uma outra ilha que é filhote da Redonda. Ela tem uma peculiaridade, que eles chamam de bufe da Redonda. Ou seja, o próprio mar encavou um bolsão de ar que fica no interior da ilhota, sendo possível o mergulhador ficar em pé, entrando por baixo, e respirar naturalmente, que essa troca, conforme o mar vai jogando, as ondas vão batendo, ela vai fazendo também a troca de oxigênio. Olha que interessante, né? No seu interior. Mas isso a gente não recomenda para quem não for um atleta, um especialista em mergulho. Não é para a gente, né, Priscila? Isso aí a gente acompanha só aqui pela pesquisa. E esse movimento de esquicho, por isso, faz um buff parecido com os das baleias, que é justamente essa troca, né, da entrada do mar, da água do mar, da onda e da saída, que possibilita esse vácuo de ar e a troca constante para que o ar não fique tóxico, e justamente isso se causa esse esguicho que eles chamam de buff, que é parecido com o da baleia. Então, interessante, né? E fora disso, tem o que não aparece, que não podemos chamar de uma oitava ilha, porque não é tecnicamente uma ilha, porque ela não tem a parte fora do mar, mas você tem a laje da Redonda, ou seja, eu tenho a Redonda, eu tenho o filhote da Redonda, que é considerado uma ilha, e eu tenho a laje da Redonda, que é uma grande laje que fica do lado direito da Ilha Redonda e do filhote da Redonda, e ela tem entradas ali internas, pelos rochedos, que é onde tem várias espécies de peixes, inclusive muitos peixes ornamentais eram, e ainda são, que a gente sabe que a fiscalização não é completa, retirados de lá. Aí eu queria perguntar, para a gente encerrar aqui, né, já que a gente é sempre pressionado pelo tempo, se vocês têm algum outro detalhe antes de a gente passar para a próxima ilha, sobre as cagarras, especificamente, para a gente encerrar essa parte. Vocês têm? Não, realmente a minha experiência sobre elas é esse fascínio que causa o turista, né? É impossível a gente passar pelo elevado do Ituá, ou então tá no Pão de Açúcar e as pessoas não perguntarem para a gente sobre as ilhas, no bairro de Ipanema também. É uma coisa, a natureza do Rio é uma coisa exuberante. Eu tenho um tio que é professor de geografia, porque na minha família ou você é professor ou você é médico, né? E ele fala que essa geografia do Rio é única, de você encontrar serra e mar ligados, né? Você
ter uma Floresta Tijuca, uma altura, ter essas ilhas, a partir da contração que aconteceu na separação dos continentes, né, e a contração dos continentes, áreas que normalmente são áreas planícies, não planaltas. Então, aqui a gente tem uma geografia completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo, que fascina os turistas, e fascinou Tomé de Souza, fascinou a Princesa Leopoldina, que quando chegavam no litoral do Rio, falavam que não existia pintor que conseguisse, né, retratar isso. Então, nós deveríamos dar mais valor, mas eu acho que o nosso olhar está viciado. Como a gente passa todo dia no trânsito, a gente não dá tanto valor quanto as pessoas de fora. Eu me lembro quando criança, a primeira vez que eu vi, eu perguntei e não souberam me responder o que era o nome das ilhas de Ipanema. A primeira vez, o primeiro registro que eu tive delas, né? Então, não tem. Mas realmente, acho que é uma unanimidade que a gente precisa investir nessa conservação, a conscientização, a fiscalização também é muito importante, assim como um investimento em pesquisas científicas, já que você tem pesquisas ali arqueológicas, ao mesmo tempo que biológicas, então você tem históricas também, algumas de certa forma, então você precisa investir cada vez mais. Agora, eu queria aproveitar... Oi, Sandro. Queria fazer só uma colocaçãozinha interessante, claro. Que você falou da lei de 2010, que transformou em monumento natural nessa região toda. Sim, foi assinado pelo presidente José Alencar. José Alencar e o ministro do Meio Ambiente era o Carlos Mink, na época. E houve uma tentativa de mudar o nome de todo esse arquipélago para Monumento Natural Tim Maia. Acabou não rolando, né? Acabou não indo para frente, não sabe exatamente por quê, mas tinha a ideia inicial de que tudo aquilo ali que constitui as Ilhas das Cagarras passasse a se chamar Monumento Natural Tim Maia, homenageando esse cara, esse artista que é um símbolo do Rio, e que tem várias músicas que falam do litoral carioca, das praias, da natureza, né? Então, até poderia ser interessante. Tim Maia era o tijucano que mais apreciava as praias do Rio de Janeiro, né? Ele era tijucano, possivelmente por isso. Quem mora longe, não nasceu ali, tem uma visão, às vezes, um pouco diferenciada. Eu sou muito fã de Tim Maia, sou até suspeito para falar, não sei se vale a pena, porque o nome Cagarra já está histórico, mas a gente já tem, o Tim Maia já tem ali a área do Pontal, que também já foi dado o nome ao Tim Maia, possivelmente por conta da música, uma das mais famosas dele é do Leme Pontal, que fala justamente né, das praias do Rio de Janeiro, né? Então ele vai falando, parecido com a temática aqui da nossa live de hoje, ele vai falando sobre as praias do Rio de Janeiro. O curioso, quando ele fala do Leme ao Pontal, ele não fala geograficamente, né? Porque ele retrocede, fala Urca, Praia Vermelha, Botafogo, Flamengo, então ele não vai na ordem, não é do Leme ao Pontal, ele retrocede um pouquinho, mas vale, né? Digamos que a licença poética do Tim Maia não é geográfica, certamente, mas foi bem lembrado, certamente.